da Casa Dr. Herman, da Evangelização Irmã Sheila. Vamos começar com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. O item é o item 6 e o item 7. Eu vou fazer a leitura para vocês. Não acrediteis em todos os espíritos. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos. Vede primeiro se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João, 1ª Epístola 4:1. Número 7. Os fenômenos espíritas. Longe de darem crédito aos falsos cristos e falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vem, muito ao contrário, dar-lhes o golpe mortal. Não espereis milagres nem prodígios do Espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Assim como a física, a química, a astronomia, a geologia vieram revelar as leis do mundo material, o Espiritismo veio revelar outras desconhecidas, aquelas que regem as relações do mundo corporal com o mundo espiritual, e que, tanto quanto as leis da ciência, são leis da natureza, fornecendo explicações para uma certa ordem de fenômenos, até hoje incompreendidos. Ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Aqueles, pois, que fossem tentados a explorar esses fenômenos em seu próprio proveito, fazendo-se passar por Messias de Deus, não poderiam abusar durante muito tempo da credulidade das pessoas e logo seriam desmascarados. Aliás, como se tem dito, esses fenômenos sozinhos não provam nada. A missão se prova pelos efeitos morais, o que nem todos podem produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento. Ao pesquisar a causa de certos fenômenos, ela acaba tirando o véu que encobre muitos mistérios. Aqueles que preferem a obscuridade em lugar da luz são os únicos que têm interesse em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais espessos nevoeiros. O Espiritismo veio revelar outra categoria, bem mais perigosa, de falsos cristos e de falsos profetas, que se acham não entre os homens, mas entre os desencarnados. É a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios, que da terra passaram para a erraticidade e se utilizam de nomes venerados para procurar, valendo-se da máscara com que se cobrem, fazer com que deem crédito às suas ideias, muitas vezes as mais bizarras e as mais absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam sua ação de uma forma menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou falante. O número daqueles que em diversas épocas, principalmente nos últimos tempos, se apresentaram como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, mãe do Cristo e mesmo como Deus, é inconsiderável. O apóstolo João nos previne contra eles, quando diz: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, verificai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm surgido no mundo. O Espiritismo oferece os meios de experimentá-los, indicando as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos, características sempre morais e jamais materiais.
é ao discernimento dos bons e dos maus, espíritos que principalmente se podem aplicar essas palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelos seus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade das suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Sintonia com a espiritualidade amiga, com os amigos espirituais, que nós possamos agradecer a Deus a oportunidade de nós estarmos encarnados, estarmos em sintonia com o plano maior, que Jesus, nosso irmão de todas as horas, possa estar sempre conosco, nos protegendo, nos abençoando. Agradecidos estamos, Senhor, por mais uma tarde de estudo. Crianças, vocês vão estudar com a tia Soraya os espíritos, a ordem dos espíritos. E os espíritos, eles se apresentam de 3 ordens. Nós temos os espíritos da primeira ordem, eu defini com essa cor aqui. Nós temos os espíritos da segunda ordem e nós temos os espíritos da terceira ordem. São 3 ordens de espíritos, tá? Primeira, segunda e terceira, tá? Vamos analisar um pouquinho de cada ordem dessa? A primeira ordem, crianças, são os espíritos puros. O espírito puro é onde a condição espiritual ela está acima da condição material. Os espíritos da segunda ordem são os espíritos bons. Eles fazem o bem, mas eles fazem o bem, tá? Eles têm prazer de fazer o bem. A condição deles é que a condição espiritual também prepondera em relação à condição material, tá? Eles só têm o quê? O desejo de fazer o bem, eles só fazem o bem. Mas a influência do mal também no ambiente que eles vivem ainda, mas o bem é preponderante na vida deles, tá? São espíritos o quê? São espíritos bons. E aqui, crianças, nós temos o quê? Os espíritos imperfeitos, está na nossa condição. De acordo com a condição que o espírito se encontra, é o planeta que ele habita, tá? Esse daqui são os espíritos imperfeitos. Nos espíritos imperfeitos, o que a gente tem nos espíritos imperfeitos? Nós temos o mal prepondera ainda. Muitas vezes ele não faz o bem, mas ele também não faz o mal. Ele não faz nada de bom, tá? É um espírito que não toma atitude para poder fazer as coisas. Tá nessa condição também os espíritos levianos, os espíritos mentirosos, os espíritos que o mal, ele é o que? Preponderante. Ele tem o que? Prazer de fazer o mal. São os espíritos imperfeitos, tá? Tá na nossa condição. A matéria, ela sobrepõe o espírito. Então, ele dá vazão o quê? Aos prazeres, aos excessos. São os espíritos imperfeitos. Eu vou contar para vocês agora a história da parábola do filho pródigo. E depois vocês vão analisar, crianças, junto comigo, o que essa parábola, qual é a condição dos espíritos que estavam envolvidos nessa história. Aqui vocês estão vendo, ó, o pai, ele tinha o quê? 2 filhos. Aqui é o filho mais velho e aqui é o filho mais novo. O filho mais novo resolveu falar com o pai que ele queria a herança dele, queria sair da casa do pai. E aí, crianças, o que vai acontecer? Ele pediu o pai a sua herança. Olha aqui ele falando com o pai, crianças, ó. Ele pediu ao pai a sua herança. O pai ficou até muito surpreso, porque o pai não estava esperando disso. Porque naquela época, crianças, até hoje também é comum os filhos receberem a herança dos pais quando os filhos o quê? Quando os filhos vão receber a herança do pai, quando os pais morrem, quando os pais não estão mais aqui, o corpo físico não está aqui, mas o pai estava vivo. E naquela época,
ter essa ação, um filho ter essa ação, era algo muito assim, muito absurdo, era uma situação muito absurda. Então o filho chegou para o pai e pediu a sua herança, e ele queria sair da casa do pai. Vamos ver o que vai acontecer. Alguns dias depois, ele juntou tudo que tinha, crianças, e saiu da casa do pai. Ó, naquela época, é a parábola do filho pródigo, não tinha carro. Ele andava o quê? Eles andavam a cavalo, ó. E aí ele saiu. O pai ficou muito triste, né? Porque afinal de contas, ele queria o filho o quê? Perto dele, cuidando do filho. E ele ali, criança, naquela fazenda, ele tinha condições de suprir todas as necessidades do filho. Ele tinha muito trabalho ali na fazenda, na lavoura, no gado, cuidando do gado. E aí tinha muito trabalho. E o filho resolveu ir embora. E para que, criança, que o filho foi embora? O filho pegou a herança, a parte dele, e foi embora para gastar, para os excessos, né, criança? Para gastar fazendo o quê? Bebidas, comendo demais com os amigos. E aí ele queria só farra, como a gente diz, só quer farra, não quer compromisso. Ele queria o quê? Desperdiçar tudo que ele tinha recebido com o pai, do pai. Com os amigos, mulheres e bebedeiras, são os excessos, né, crianças? Os famosos excessos. Olha o que está acontecendo, ó. E aí, criança, o que vai acontecer? Vai chegar um dia, se a pessoa não está trabalhando, não está produzindo, esse dinheiro vai acabar. E foi o que aconteceu. O dinheiro dele, da herança que ele recebeu do pai dele, olha ele aqui, ó, acabou. E aí ele não tinha como suprir as suas necessidades. E aí a seca veio. A seca veio e ele começou o quê? A passar necessidades. E aí ele procurou um emprego para o quê? Cuidar de quê, criança? O que vocês acham que ele vai cuidar? Ele vai cuidar da lavoura de alguém, de algum dono de lavoura. Ele vai cuidar dos porcos da lavoura, ó, criança, vai botar comida. E aí, criança, por incrível que pareça, muito triste, ele estava com tanta fome porque as condições de trabalho dele eram tão difíceis, ele estava numa situação tão difícil que ele não tinha onde ficar, não tinha o que comer. Ele estava o quê? Pensando até em comer a comida dos porcos, que os porcos comem lavagem. Ele estava até o quê? Pensando em comer a comida dos porcos. E aí ele pensou em quem? Quem que vocês acham que ele pensou? Ele pensou no pai dele, que o pai dele era um pai muito bom. Além de ser um pai bom, era o dono da fazenda que tinha muitos empregados na fazenda. E aí ele pensou, quem sabe eu retorno na casa do pai, do meu pai, para poder trabalhar. Lá, os trabalhadores lá, os empregados do meu pai, eles têm uma condição melhor do que a que eu estou tendo aqui. Os trabalhadores do meu pai não passam fome. E aí, criança, olha o que ele pensou, ó. Caindo em si, percebeu que o melhor caminho era voltar para a casa do seu pai e ser um dos seus empregados. E aqui, criança, ó, ele, ó, chegando na fazenda, na casa do pai, ó. E aí ele tá olhando lá de longe, ó, há um caminho ainda para percorrer e ele está olhando de longe a casa do pai. Eu vou dizer a meu pai que pequei e que não mereço ser digno de ser seu filho, mas eu vou pedir para ele poder trabalhar na lavoura dele. E aí, crianças, vocês acham que qual foi a reação do pai quando viu o filho chegar? Vocês acham que o pai recebeu o filho? O pai não quis saber do filho? O que vocês acham? O pai é bom, né, criança? O pai é de amor, esse pai é um pai muito bom. Ele fez o que, crianças? Ele recebeu o filho. Olha como ele recebeu o filho, crianças. De braços abertos, né? Ele nem pensou mais no que o filho tinha feito de errado. Ele só recebeu o filho de braços abertos. E aí, crianças, ele pediu que matassem um rebanho. Na época era comum, tá? Festejar. Matasse um rebanho, colocou o filho para tomar banho, falou para o filho tomar banho, botar roupas limpas, sandálias limpas, deu um anel na época para o filho, porque o pai, criança, é um pai muito rico.
E aí ele quis o quê? Tratar o filho dele com dignidade, né? Dar a condição que ele podia dar para o filho. E aí, criança, aconteceu uma situação inesperada. E o outro irmão? Vocês acham que o outro irmão, a situação é essa? O outro irmão, ó, ele não gostou que o pai festejou a vinda do filho que tinha saído de casa. E o filho mais velho falou, zangou com o pai. Zangou, não queria entrar dentro de casa. Porque ele falou pro pai, eu sempre estive do seu lado. E você nunca festejou, você nunca mandou festejar a minha companhia. Você nunca festejou por eu estar aqui. Agora, esse filho seu, falou assim, criança, esse filho seu que sai de casa, que não te dá a mínima, e você ainda, e quando ele retorna, você ainda faz uma festa para ele? E eu que estou aqui sempre do seu lado, você não faz festa nenhuma, você não fala nada, você não me retribui dessa forma. O filho mais velho se sentiu o quê? Bastante aborrecido. Ele ficou com muito ciúme, um sentimento ruim, né, crianças? E aí o pai tentou contornar a situação, que o pai é o pai de amor e de bondade, ele ama todos. Mesmo aquele filho rebelde que sai de casa, que não obedece, o pai ama quando esse filho que ele acolhe esse filho quando esse filho retorna à casa do pai. Assim somos nós, crianças. Às vezes, nós somos o filho rebelde que saímos da casa do pai, né? E o pai nos recebe com muito amor no seu coração, porque o pai é de bondade, é de misericórdia e é de perdão. Crianças, aproveitando essa história, o que a gente pode observar? Que nós temos o quê? Categorias de espíritos, né? Nós temos o quê? Os espíritos imperfeitos, os espíritos puros e os espíritos o quê? Bondosos, né? Nessa situação aí, crianças, o que vocês acharam que o pai, ele é o pai de amor, de bondade, então ele é um espírito que a gente pode pensar que ele é um espírito que bondoso. Podemos pensar assim, ele é um espírito bondoso, ele faz o bem, ele é bom como patrão, ele é bom pai, ele é bom para os filhos. E o filho rebelde, criança, está em qual condição? Está na nossa condição, espíritos imperfeitos. Só que ele se arrependeu, crianças, e aí ele retornou à casa do pai. E o irmão mais velho? O irmão mais velho é obediente ao pai. Só que ele, criança, se revoltou contra o pai. Aí já não é um sinal de obediência. Ele se revoltou contra o pai e contra o irmão. Houve ciúme, houve raiva, sentimentos o quê? Ainda inferiores da condição humana que nós nos encontramos. Espíritos imperfeitos, né? Espero, crianças, que vocês tenham gostado dessa história do filho pródigo e tenham entendido. Agora, a gente vai fazer a nossa oração para a gente terminar com a nossa aulinha de hoje. Vamos fechar os nossos olhos? Obrigada, Jesus, amigo de todas as horas, por nós nos encontrarmos aqui na casa do Dr. Herman, em sintonia com a espiritualidade amiga, que os nossos corações, que a nossa mente possa ter recebido as orientações de estudo na tarde de hoje. Fique conosco, Jesus. A nossa querida irmã Sheila, fique conosco, nos proteja, nos abençoe. Hoje, agora e sempre, que assim seja. Crianças, agora vocês vão ouvir uma música muito legal. Vamos ouvir? E aí a gente termina, tá bom, meus amores? Ó, beijo pra vocês. Tchau! Você tá preparado? Essa música nós vamos cantar a bondade de Deus em várias línguas. Vamos começar com o português. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom
agora vamos cantar em inglês. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Agora um pouco mais difícil, vamos cantar em japonês. Shua subarashi, shua subarashi, shua subarashi, watashi no shu. Que tal cantar em espanhol?